Graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui numa série de estudos sobre Eclesiastes capítulo 6 hoje. Iniciamos lá no 1, 2, 3, 4, 5, onde foi o 5. Hoje, a partir de hoje, o capítulo 6 do livro de Eclesiastes, um livro do grande rei Salomão, um livro cheio de sabedoria, um livro reflexivo, contemplativo, para nós meditarmos sobre as questões da vida e ao mesmo tempo analisarmos à luz da palavra de Deus o nosso próprio coração. Então vamos que vamos nessa jornada extraordinária, através da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas o que diz Eclesiastes capítulo 6? Então vamos juntos nessa jornada. Eclesiastes 6, a partir do primeiro versículo. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol e nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. E ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? É a grande pergunta que nós vemos nesse texto sagrado. Mas que lições nós podemos extrair de Eclesiastes capítulo 6? É interessante que vemos aqui uma continuação da crítica à busca do significado debaixo do sol, das coisas que acontecem debaixo do sol, que começa lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3, após uma grande reflexão do capítulo 5 aqui, o mais próximo do capítulo 6, sobre as riquezas e sobre a questão do contentamento que nós vimos ontem. Você pode assistir isso ontem no nosso devocional de ontem, foi o capítulo 5 de Eclesiastes. Qual é o tema central de Eclesiastes capítulo 6? A tragédia da prosperidade sem propósito e a ilusão dos desejos insatisfeitos. Vou repetir, o tema central de Eclesiastes capítulo 6 é a tragédia da prosperidade sem propósito e a ilusão dos desejos insatisfeitos. Qual é a estrutura desse capítulo 6 de Eclesiastes? Primeiro, a frustração das riquezas sem desfrute, do versículo 1 a 2. Segundo, a superioridade do natimorto, aquele que foi abortado, sobre uma vida vazia, do versículo 3 a 6. Quando eu falo natimorto ou aborto, aqui o texto sagrado se refere àquela criança que não conseguiu nascer, que morreu no ventre da mãe por alguma razão. Em terceiro lugar, a insaciabilidade humana, do versículo 7 a 9. E em quarto lugar, o nosso quarto pontinho, a incapacidade humana de contestar a soberania de Deus. Versículos 10 a 12. Então vamos que vamos nessa jornada. O primeiro destaque que damos, o primeiro pontinho, é a frustração das riquezas sem desfrute.
A Bíblia, num primeiro momento, mostra a doença da prosperidade estéril. No versículo 1, quando ele diz: há um mal que vi debaixo do sol. Aqui vemos uma espécie de paradoxo. Riquezas, honras e abundâncias que são dadas por Deus, mas também vemos, por outro lado, a incapacidade de desfrutá-las, quer seja por doença, morte precoce ou a ansiedade das pessoas. O exemplo contemporâneo disso é o executivo que acaba acumulando uma fortuna enorme, mas acaba sofrendo de infarto, morre de infarto na sua vida, deixando tudo para trás. Num segundo momento, vemos a herança usurpada, no versículo 2. Um estranho desfruta dos seus bens, diz o texto sagrado. E aqui vemos uma espécie de ironia divina. O fruto do trabalho é legado a quem não labutou, ou seja, fica para os outros. O fruto do trabalho, muitas vezes, e a pessoa não consegue desfrutar. Eclesiastes 2, 18 a 21, também menciona sobre isso. Vemos aqui uma espécie de advertência pastoral. Prosperidade sem propósito é vaidade e aflição de espírito. Vou repetir: prosperidade sem propósito é vaidade e aflição de espírito. O nosso segundo pontinho, o segundo destaque, é a superioridade do natimorto, ou seja, aquele que foi abortado, que morreu precocemente, sobre uma vida vazia. Quando eu digo uma vida vazia, eu estou me referindo a uma vida sem propósito, sem significado. É o que nós vemos no capítulo 6, de 3 a 6. No primeiro momento, vemos a tragédia da existência sem sentido, no versículo 3. O homem que gerou 100 filhos e vive muitos anos, mas não se satisfaz. Vemos a vaidade máxima aqui, a longevidade e descendência sem contentamento. E, infelizmente, muitos vivem essa vida sem propósito, sem significado. O contraste aqui é o natimorto, que aparece na parte B do versículo 3, que é declarado melhor do que o rico insatisfeito. Ou seja, o autor está dizendo que aquele que morre precocemente, que às vezes nem chega a desfrutar da vida, tem uma vida com significado e propósito melhor do que um rico insatisfeito. Até porque eles vão para o regaço de Deus, para o lar celestial, né? Não tem culpa de nada e são levados para o céu, é o que nós cremos como cristãos. No segundo momento, vemos o repouso do não existente. E não existente aqui, de novo, natimorto, aquele que foi abortado, aquele que morre precocemente. Do versículo 4 a 5. Ele entra na escuridão e descansa em paz. Ou seja, descansa em paz. Olha o direcionamento para o céu, para o lugar que Deus tem preparado para nós. Entra na escuridão no sentido de que acabou morrendo, não viveu, mas morreu precocemente. Vemos aqui um argumento chocante. O natimorto, aquele que foi abortado, aquele que morreu precocemente, evita 3 coisas: a frustração de desejos não realizados, a inveja competitiva entre os homens, que é mencionado também em Eclesiastes 4:4, e a opressão social. Ele não vai sofrer com isso, porque precocemente vai para o lar celestial. Eclesiastes 4:1. Então vemos aqui uma espécie de aplicação existencial. A vida sem Deus é mais trágica que a não existência do natimorto aqui mencionado no texto sagrado. Vou repetir: a vida sem Deus é mais trágica que a não existência. E é o que fala o autor aqui, no caso Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Vemos uma dupla perda no versículo 6. Ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, diz o autor. E o texto sagrado. A conclusão que nós vemos aqui é que sem Deus, nem longevidade, nem prosperidade preenchem o vazio da alma humana. Sem Deus, nem longevidade, longos anos de vida, nem prosperidade preenche o vazio da alma humana. E aqui vemos uma espécie de pergunta retórica. Não vão todos para o mesmo lugar? Eclesiastes 3:20 também menciona sobre isso. E é verdade. Sim, qual lugar é esse? A sepultura, a morte. É o destino de todos os homens. E é o que acontece com ricos, pobres, com todo tipo de ser humano. Um terceiro momento, terceiro pontinho que trazemos para vocês é a insaciabilidade humana.
a insatisfação humana. Versículo 7 a 9. Versículo 7 menciona sobre o apetite infinito. No primeiro momento, vemos o apetite infinito dos homens, dos seres humanos. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, diz o texto. Mas o apetite nunca se satisfaz. Vemos uma espécie de metáfora fisiológica. Assim como o estômago, a alma humana é insaciável sem Deus. Ou seja, sem Deus você sempre estará insaciável, como o estômago. E essa ilustração, nos dias atuais, trazendo para nós hoje, seria o consumismo moderno. Aquela pessoa que compra, tentando satisfazer o vazio do seu coração. Isso é como, diz o texto sagrado, como correr atrás do vento. Não vai levar a lugar nenhum. Não vai resolver o problema da pessoa. Num segundo momento, vemos a vantagem do sábio sobre o tolo. Será que existe uma vantagem do sábio sobre o tolo? É o que ele pergunta. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? É o que diz o texto sagrado. E aqui nós vemos o limite da sabedoria humana. A sabedoria humana não resolve o vazio existencial. Eclesiastes 1,18 também menciona sobre isso. Vou repetir, a sabedoria humana não resolve o vazio existencial. Daí nós vemos na história humana, na história da filosofia, os grandes personagens da história humana, muitos deles sábios, inteligentíssimos do ponto de vista humano, mas morreram de forma trágica, muitos até em suicídio, porque a sabedoria humana tem seu limite e não resolve o vazio existencial. No terceiro momento, vemos o perigo da cobiça, no versículo 9. Melhor é o que os olhos veem do que o andar da alma atrás do desejo. Aqui vemos um conselho prático: contentar-se com o presente, versus aqui, cobiçar ilusões. Tem muita gente que fica cobiçando a vida do outro, fantasiando uma vida alheia, desejando uma vida, cobiçando ilusões. Isso é fútil, é vazio, é banal, é vaidade, é correr atrás do vento. E, por outro lado, os cristãos, os crentes, devem contentar-se com o presente, estar feliz, contente com as dádivas divinas, com os dons celestiais. Aqui nós vemos uma advertência do autor. A cobiça é vaidade e aflição de espírito. Então, se você viver debaixo da inveja, do ciúme, da cobiça, você vai ter vaidade e aflição sem fim no seu espírito, no seu interior. É o que menciona Eclesiastes 4:8. Terceiro pontinho para nós, na verdade o quarto pontinho: a incapacidade humana de contestar a soberania divina. A incapacidade humana de contestar a soberania divina. Os últimos dois versículos, de 10 a 12. No primeiro momento, vemos a realidade imutável. No versículo 10, tudo já foi nomeado. O homem não pode contender com quem é mais forte. E aqui nós vemos que Deus é soberano. O homem não altera o seu destino, nem disputa com o Criador. Não tem como, gente. Deus é soberano. Só Deus pode nos dar destino, só Deus pode nos dar direcionamento correto para a vida. É o que nós vemos em Isaías 45:9. Deus é soberano. O nosso destino é traçado através das escolhas que fazemos. E sem Deus não sabemos fazer escolhas sábias, coerentes, escolhas de vida eterna, escolhas de salvação. Então, por isso precisamos da direção, da orientação, do consolo e da guiança do Espírito Santo de Deus, governando a nossa vida e o nosso coração. No segundo momento, versículo 11, vemos a futilidade das palavras. Muitas palavras aumentam a vaidade, diz o texto sagrado. Vemos aqui que discussões infrutíferas sobre o sentido da vida, sem referência a Deus, não levam a lugar nenhum. Discussões infrutíferas sobre o sentido da vida, sem referências a Deus, ou seja, ao Criador, não levam a lugar nenhum. Vemos a ignorância humana no versículo 12. Quem sabe o que é bom para o homem durante a sua vida? É o que diz o autor. Vemos aqui uma espécie de dilema existencial. Primeiro, a brevidade da vida. A vida é como uma sombra. Hoje está aqui, amanhã desaparece. Segundo, vemos a ignorância do futuro. Depois dele, quem lhe dirá? O futuro nós não sabemos, mas o futuro do crente está nas mãos de Deus.
É o que nós cantamos, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Então, vemos aqui, com relação à ignorância do futuro, uma resposta implícita aqui. Só Deus conhece o caminho do bem. Repita comigo, só Deus conhece o caminho do bem. É o que nos ensina Provérbios 3, de 5 a 6. E porque só Ele conhece o caminho do bem, precisamos estar conectados com esse supremo bem, que é Deus, para que possamos fazer boas escolhas, agirmos com bondade, benignidade, sermos uma árvore boa que produz bons frutos e que está direcionado por Deus no caminho de vida eterna, na direção do Espírito Santo do Senhor. Quais são as conclusões, que nós aprendemos com o capítulo 6 de Eclesiastes? Princípios imutáveis de Deus. Primeiro, prosperidade sem Deus é maldição, é vaidade. Lucas 12, 20 também menciona isso. Riquezas só bendizem quando administradas para a glória de Deus. Segundo lugar, o contentamento transcende circunstâncias. Filipenses 4, 11 a 12. É um dom gracioso de Deus e não um resultado de conquistas. O contentamento transcende as circunstâncias. A alegria do crente não depende de circunstâncias, não depende que tudo vá bem. A alegria do crente é a própria pessoa do Salvador, Jesus de Nazaré. Ele é o nosso supremo bem. Ele é a alegria do nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Em terceiro lugar, vemos que a vida adquire sentido na relação com o eterno. A vida só adquire sentido na relação com o eterno. E o eterno aqui, é claro, com E maiúscula, é Deus. Debaixo do sol, tudo é vaidade, diz o texto sagrado e todo o livro de Eclesiastes. Mas acima do sol, existe propósito, ou seja, o nosso direcionamento tem que vir do céu, tem que vir de Deus. Aplicações práticas no nosso dia a dia, invista em tesouros eternos. Mateus 6, versículo 20. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Segunda coisa, cultive a gratidão pelo simples. Seja uma pessoa singela de coração. Busque a simplicidade como estilo de vida. 1 Timóteo 6, 8. E por último, descanse na soberania de Deus diante dos mistérios da vida. Descanse na soberania de Deus, no cuidado de Deus, na preservação de Deus, no poder de Deus. Descanse na soberania divina diante dos mistérios da vida. Eclesiastes 11, versículo 5. Então, para fechar aqui um resumo de tudo que falamos, Deus pode dar riquezas, mas se não der graça para desfrutá-las, o homem rico será o mais pobre dos mortais. Contentamento é o selo divino na alma. Vou repetir, Deus pode dar riquezas, mas se não der graça para desfrutá-las, o homem rico será o mais pobre dos mortais. Contentamento é o selo divino da alma. Repita comigo, contentamento é o selo divino na alma. Só é possível satisfação e contentamento se estivermos em Cristo, se desfrutarmos e aprendemos a desfrutar da presença do Senhor e vivemos para o louvor da glória de Deus. Esse é o sentido da vida. Esse é o propósito tão buscado por Salomão no livro de Eclesiastes. Vivemos desfrutando da sua presença, da presença de Deus, e vivemos para a glória de Deus. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você aprenda através do texto bíblico, assim como eu, e continue conosco nessa jornada linda através do livro de Eclesiastes. Amém? Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Dá um joinha, aperta o sininho, aperta aqui no aviãozinho, compartilha esse vídeo com outras pessoas, através das suas redes sociais, seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Assista, compartilha, você que chegou agora no finalzinho, a Ana Paula Rossi, a Márcia Balão, Anderson Lugnani, a Juzanquete, o Israel Lima, meu sobrinho precioso, todos vocês
Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Amém? Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, Igreja Casa na Rocha. Você vai encontrar as nossas redes sociais. Venha nos conhecer também toda terça-feira, Instituto Bíblico Casa na Rocha. Toda quarta-feira temos o nosso culto de adoração agora, às 20 horas, toda quarta-feira. E no domingo, Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nosso culto matinal. E um culto à noite também, às 19 horas, o culto da família. Dr. Camargo, 4555, Zona 2, na região central de Umuarama, Paraná. Venha estar conosco. E entre também no nosso site, casanarrocha.com. Casanarrocha.com é o nosso site. Nós temos 8 cursos de graça para você fazer. Entre lá, faça os nossos cursos e adquira sempre os nossos materiais. Assista aqui sempre tudo aquilo que nós disponibilizamos aqui para você, tá bom? Um abração para a Renatinha também, Gazi Barros, um ótimo dia para todos vocês. E eu quero terminar orando pela sua vida. Aqui no link de descrição também tem todas as nossas mídias sociais, o endereço da igreja, as informações do nosso ministério e as informações também, se você sentir o desejo de colaborar conosco, exercer generosidade, abençoar esse ministério, assim como você tem sido abençoado, as informações estão aqui no link de descrição. Desde já agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos e vamos que vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, encerramos o devocional de hoje em Eclesiastes capítulo 6, que ensina que a prosperidade sem Deus, sem um relacionamento com o Criador, é pura vaidade, não tem sentido, não nos leva a lugar nenhum. Mas, ó Deus, a prosperidade, desfrutando dela com o Criador, com o Senhor, Pai, ó Deus, com reflexão, contemplação, adoração, ó Deus, desfrutando de tudo aquilo que Deus nos deu, com contentamento, com simplicidade, com singeleza de coração, ela é abençoada. E quem anda contigo prospera. Quem anda contigo cresce, floresce, se desenvolve. Ó Deus, é abençoado de todos os lados, assim como foi Abraão, Isaque e Jacó, os nossos pais da fé, os nossos patriarcas e todos os grandes personagens da Bíblia receberam do teu favor, foram abençoados pelo Senhor, mas receberam sentido para a vida, propósito, num relacionamento com o Criador. Assim, ó Pai, queremos viver na tua direção, na direção da salvação, na vida eterna que Jesus oferece para nós. Por isso, abençoa cada irmão que está me assistindo, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, abençoa os teus filhos e manifesta a tua graça, a tua unção e o teu poder. Sobre cada um deles é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus seja contigo, um ótimo dia, um grande abraço, beijão do pastor Giovanni, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.